Olá, está começando mais um programa Análise Direta dos estúdios de São Paulo para o Brasil e mais 55 países. Afinal, você é a favor ou contra o desarmamento? Este será o tema que iremos conversar hoje, saber por que o Brasil é considerado um dos 4 maiores exportadores de armas leves do mundo. E mais, vamos saber a opinião de um dos principais líderes políticos brasileiros que defende a criação do direito à legítima defesa através do porte e posse de armas de fogo pela população civil. Meu convidado de hoje é advogado, especialista em segurança pública, presidente do movimento Viva Brasil e coautor do livro Mentiram para mim, sobre o desarmamento, que é Benê Barbosa. Olá, Benê, olá, tudo certo? Ana, olá a todos os telespectadores, um prazer estar aqui novamente. Tá certo, Benê. Então você é o autor desse livro, né? Um dos autores desse livro aqui, Mentiram para mim, sobre o desarmamento. Assunto complicado, né? É um assunto que divide muitas opiniões. E eu gostaria de saber um pouco da sua opinião a respeito, né? Por que você considera que o Brasil, ainda, ou assim, o brasileiro deveria ter o porte de arma? Bom, isso é fruto de um estudo de mais de 20 anos que eu faço, né, nessa área. Eu comecei na década de 90, quando começou a se falar em proibir a população de possuir armas, de portar armas de fogo, né? E aí, fruto desses 20 anos, surgiu também o livro, né, junto com Flávio Quintela, que hoje mora nos Estados Unidos. Nós resolvemos pegar aí as maiores mentiras que foram contadas sobre esse assunto, né, e desmenti-las, né? Fazer um livro realmente mostrando a realidade sobre esse assunto que ainda gera tantos debates. Por exemplo, o que me intriga muito ainda hoje é que o Brasil, você estava até me contando, a gente estava conversando, que são aí 30 homicídios por 100 mil habitantes, né? Isso é considerado um número muito alto, dá até para comparar com guerras aí, né, que estão acontecendo pelo mundo. Quer dizer, nós somos um país em que não há posse, né, a questão do desarmamento, mas temos muitas mortes ainda. Exatamente. Por que isso? Então, assim, hoje esses 30 homicídios por 100 habitantes é uma das taxas mais altas do mundo de homicídios. Em números brutos, né, quase 60 mil assassinatos por ano, né? Ele é o campeão do mundo. Nenhum outro país do mundo tem tantos homicídios, tantos assassinatos quanto no Brasil, né? Lembrando, como você mesmo disse, né, há 12 anos aí nós temos o Estatuto do Desarmamento em pleno vigor no Brasil, que praticamente impede que o cidadão tenha uma arma para sua defesa, que retirou milhares de armas de circulação, né, que muitas pessoas acreditaram naquelas campanhas de desarmamento e entregaram as suas armas, e mesmo assim a gente vê o crescimento da criminalidade muito grande nesses últimos anos. Só para você ter uma ideia, no Nordeste hoje, nos últimos 10 anos, o número de homicídios com armas de fogo duplicou, né? São 2 vezes mais homicídios, ou seja, o Estatuto do Desarmamento fracassou, né? Fracassou completamente. Né? Ele serviu para retirar a arma do cidadão, do sitiante, que vira e mexe, a gente vê notícias aí de sitiante que é preso porque tinha uma espingarda velha em casa, né? Ao mesmo tempo que o bandido ele continua se abastecendo no mercado ilegal, né? Ele não precisa obedecer à lei. Esse é o grande problema, esse é o grande foco da discussão. E aí, uma das mentiras, conta pra gente, qual é uma dessas mentiras que você coloca no livro? Nós temos 9 grandes mentiras aí que foram contadas, né? Uma delas é que aquela ideia de que o governo quer o seu bem, quer o bem da população quando ele desarma a sua população. Historicamente, a gente sabe que não é assim, né? Então, se você pegar todas as ditaduras no mundo, né, todos os governos autoritários do passado e do presente, você vai ver que todas elas desarmaram a população. Sempre com a desculpa de, não, nós estamos aqui para te proteger, então você não precisa ter arma, porque o Estado vai estar aqui para cuidar de você, né? O governo vai cuidar de você. Então, assim foi na União Soviética, depois que foi instalado o regime comunista, assim foi na Alemanha nazista com Adolf Hitler, assim foi agora, está sendo agora na Venezuela com o ditador Maduro, assim foi em Cuba, Coreia do Norte, ou seja, todas as ditaduras desarmam a sua população. Isso é muito óbvio, né? Ou seja, quando o governo diz que você não pode ter uma arma, na realidade não é que ele está querendo o seu bem, querendo a sua proteção. Não, o que ele tem é medo da própria população.
No caso do Brasil, né, foi até um estatuto que foi até feita uma consulta popular, uma consulta pública, né? Isso é um ponto muito importante, porque a gente teve o estatuto aprovado em 2003, né, em dezembro de 2003, numa véspera já de antivéspera de Natal, que foi sancionado pelo ex-presidente Lula, né? Ele foi aprovado no Congresso, né? É bom sempre lembrar, em plena vigência do chamado mensalão, e era um projeto que tinha total apoio do governo, né? Inclusive na época a gente levantou os dados dos saques de dinheiro e eles bateram com a data da aprovação do estatuto, né? Ou seja, é uma lei que já entrou em vigor de uma forma muito estranha, né? De uma forma que podia inclusive se discutir a legalidade dela existir, né? E mesmo assim depois fizeram o quê? Em 2005 se fez um referendo, né? Para decidir se proibia de vez ou não a venda legal de armas de fogo no Brasil, né? E diferente do que eles esperavam, a população disse não. Né? Mais de 59 milhões de brasileiros, de eleitores, disseram não, a gente não quer que se proíba a venda de armas. Óbvio, o que ele está dizendo é, nós queremos o direito de, se necessário, se um dia eu quiser, se um dia eu precisar, comprar uma arma de fogo legalmente para a minha defesa, para a defesa da minha família. O problema é que a legislação atual não deixa que isso aconteça, né? Então a gente ganhou o referendo, mas continua sem ter esse direito respeitado. Por isso, inclusive, que a gente luta pela modificação da lei. Por exemplo, no Texas, lá nos Estados Unidos, que a gente sabe que é um estado em que as pessoas podem ter suas armas, tem, né, lojas, até programas na televisão que você assiste, pessoas, né, fazendo coleção de armas e tudo mais. E lá eles têm uma política diferente, né? Conta pra gente um pouquinho. Sim, lá, em quase todos os estados americanos, né, a posse da arma e o porte de armas é muito tranquilo, muito facilitado, muito livre, né, na maioria. Então, por exemplo, Texas é um deles, né, onde você tem uma quantidade de armas circulando gigantesca, onde você tem o porte de armas que é garantido, né, e você tem uma criminalidade muito baixa. Né, muito baixa, né, inclusive de homicídios. Outro exemplo, a Flórida. Né, a Flórida é um dos estados, se não é o estado mais armado hoje nos Estados Unidos. Aliás, até é engraçado, né, que muitas pessoas que às vezes criticam, né, essa política americana vão passar férias em Miami. É verdade, né? Tem isso. E aí eu até falo, pô, mas você não tem medo de ir num lugar que todo mundo tem arma? A pessoa fala, veja bem, né, assim, ou seja, porque não tem nenhuma relação. Né? Então, o que a gente vendo os números, é que, normalmente, os países onde há um maior controle, né, um controle mais rígido, uma proibição, você acaba, ao inverso do que se espera, tendo um crescimento na criminalidade. Na Inglaterra foi assim, por exemplo. Então, quer dizer, proibir não adianta. De forma nenhuma. Você tem que ter uma legislação que puna, você tem que combater a impunidade, né, você tem que ter políticas, né, para sérias de segurança pública. Né? Não fazer isso, né, porque isso foi uma grande mentira que foi contada para o brasileiro. Aí você aumenta a questão do contrabando e tudo mais, né? Tudo, você acaba aumentando a ilegalidade. Porque, por exemplo, então vamos esquecer, porque o grande problema muitas vezes das nossas leis é o seguinte, o legislador, ele pensa no quê? São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. É verdade. Esquece que a gente tem um país continental. Ele esquece que lá, a 400 quilômetros de Manaus, tem um ribeirinho que tem que ter uma espingarda, que senão ele não sobrevive. Né? Tanto para a defesa contra animais perigosos que estão na floresta, quanto até para caça de subsistência, né? Porque literalmente ele tem que colocar comida na mesa. É engraçado, né? Eu não consigo entender, por exemplo, eu trabalhei no Pará um tempo como repórter. Sim. E lá você via índio armado. Exatamente. Mas já com isso, já foi depois o desarmamento e tudo mais, do estatuto, e vários índios armados. Esse é o grande problema das leis brasileiras, né? Ou da aplicação da lei. Ela vale para alguns e não vale para outros. Então o índio, como ele é silvícola, ele vive na floresta, ele não está integrado ao mundo dos brancos, à civilização, não, então a lei não vale para ele. Porque a gente sabe que não é bem assim. Não é bem assim, né? Porque você vê índio de celular, de carro importado, né, de caminhonete, explorando madeira da floresta, explorando ouro, cobrando pedágio. Né? Cobrando pedágio tem bastante também. Tem muito disso. Né? E assim mesmo, mas ninguém mexe com eles. Né? Ao mesmo tempo, e eu estive no Pará faz muito pouco tempo, né, e chegando em Belém, né, sobrevoando, quando o avião já está em baixa altitude, você vê naqueles rios, né, aquelas casinhas no meio do nada, né, e você vai imaginar como é que uma pessoa daquela vive sem uma espingarda dentro de casa. É complicado. Não vive. Porque, né? E aí o que acontece? Ela consegue ir lá para Belém, tirar um monte de certidões, pagar um monte de taxas, fazer exame escrito,
fazer exame psicotécnico, fazer teste prático de tiro. Ela não vai conseguir fazer. Nossa, acho meio difícil. Ela vai se armar como? Na ilegalidade. Depois disso, ela vai comprar munição como? Ela tem que comprar munição na ilegalidade. Ou seja, você acaba fomentando a ilegalidade, o contrabando, o descaminho, o desvio muitas vezes, né? O que é ruim para todo mundo, é ruim para aquela pessoa que a gente sabe pode ser presa a qualquer momento, se ela for pega, por exemplo, no barco com essa arma, né? E acaba dando mais dinheiro ainda para o crime organizado. Então, será que assim, a ideia então não seria só tirar a arma, né? Você teria, como se diz, criar mecanismos, né, como punição, uma justiça talvez mais eficiente, né, sistemas prisionais também que funcionem. Claro, né? Vamos pegar um exemplo muito próximo, porque às vezes a gente fala de Estados Unidos, de Suíça, que tem uma quantidade de armas gigantesca, né, em circulação e não tem criminalidade. As pessoas falam, mas você não vai querer comparar a Suíça com o Brasil? Tá bom, então vamos comparar aqui com o nosso vizinho Paraguai. Né? O Paraguai, você tem uma facilidade gigantesca para comprar armas de fogo. Você não tem quantidade de armas que você pode comprar, como paraguaio, né? Como cidadão paraguaio, se você quiser ter 100 armas, você vai ter 100 armas. Você não tem limite de munição para comprar, você compra quanta munição você quer. E eles conseguiram reduzir os homicídios de uma forma bastante grande nos últimos anos. Fazendo o quê? Prendendo criminosos, combatendo a impunidade, né? A taxa do Paraguai hoje, né? E muitas vezes a gente tem uma ideia, uma concepção errada do Paraguai, né? A gente pensa no Paraguai só aquele Paraguai da fronteira com o Brasil, aquela coisa mais caótica. E o Paraguai não é aquilo, né? O Paraguai dali para dentro é maravilhoso, né? Com a criminalidade muito baixa, né? E assim, o que exatamente acaba, eu costumo até brincar, falo, o Brasil consegue estragar até o Paraguai. Né? Porque assim, o que acaba elevando a taxa de homicídios paraguaia é a fronteira com o Brasil por causa do crime organizado brasileiro. Poxa vida. Que está em guerra lá, inclusive, nessa região. Né? Hoje, o número de homicídios no Paraguai é o terceiro mais baixo da América do Sul. Nossa, o terceiro mais baixo? O terceiro mais baixo. Né? Você tem o Chile como mais baixo, né? O Uruguai como o segundo mais baixo e o terceiro mais baixo é do Paraguai. Nossa, o Uruguai, não dá para imaginar, né? Eu nem sabia disso. Exatamente. O Uruguai, que também acho que é um exemplo muito bom, e pouca gente sabe disso, o Uruguai é o país mais armado da América do Sul, da América Latina. Eu não sabia. É uma arma para cada 6 habitantes paraguaios. E é um país de extrema paz e tranquilidade. Onde você anda na rua a 1h da manhã, 2h da manhã, você não tem roubo, você não tem assalto, você não tem invasão de homicídio, você não tem tiroteio, você não tem homicídio, né? Ou seja, o que prova que não é a existência da arma na sociedade que transforma essa sociedade numa sociedade violenta. Até porque até a década de 90 no Brasil era extremamente fácil você ter uma arma de fogo e você tinha taxas de homicídio e de criminalidade geral muito mais baixas que você tem hoje com toda a proibição. Tem muita gente que argumenta, por exemplo, né? Mas se a pessoa tem uma arma em casa, ela passa por um transtorno psicológico ou fica nervosa, vai lá e sai matando todo mundo, como acontece nos Estados Unidos. E muita gente alega isso, né? Será que é isso? Não é. A prática mostra que não é assim, né? Então, por exemplo, mesmo esses casos nos Estados Unidos, e a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente tem uma impressão que é pior do que realmente é, né? Até porque quando esse tipo de caso acontece, é uma massificação na imprensa, a repetição, e fica parecendo que aquilo acontece o tal do todo sensacionalismo, dia. Exatamente, né? Fica parecendo uma coisa corriqueira, e não é corriqueiro, né? Se você for pegar o que é muitas vezes tabulado como mass shooting, né? Que é esse tiroteio em massa, né? Esses tiroteios, nos Estados Unidos e aplicar no Brasil, o Brasil tem muito mais. Por quê? Porque é esses chacinas que a gente cansa de ver. O cara que entra no bar e mata 8, 9, 10 pessoas, né? Saída de festa. Isso acontece toda hora, só que não é dado com esse sentido, porque aqui no Brasil não tem a facilidade de ter arma como tem nos Estados Unidos. E um dado muito importante também dessa questão das armas nos Estados Unidos é que esses ataques, né? Isso dados do próprio FBI, né, em 78% desses ataques acontecem em locais onde é proibido você estar armado. Olha só, onde é proibido. Onde é proibido. E por que isso acontece? Cinema, escola. Exatamente. Shopping, né? Por quê? Porque o cara é maluco, mas não é burro. Ele vai atirar nas pessoas, ele não quer levar tiro. Então ele vai procurar também, locais onde ele sabe que as pessoas vão estar desarmadas. Claro, vai ser mais fácil para ele, né? Exatamente. Tanto é que agora, a semana retrasada, teve um caso muito semelhante com aquela da boate de Orlando, né? Só que nesse local, né, onde o cara tentou sair atirando, tinha uma pessoa armada.
conseguiu balear essa pessoa e evitou um massacre. Mas isso não aparece na imprensa. Ah, não, esse lado o pessoal não mostra, né? Esse lado nunca mostra, exatamente. Então tá certo. Nós estamos conversando então com o Benê Barbosa, que é especialista em segurança pública, e no próximo bloco a gente vai descobrir aí por que o Brasil é considerado um dos 4 maiores exportadores de armas leves do mundo. Acompanhe a gente que você vai saber. E hoje o nosso bate-papo é com o Benê Barbosa, que é especialista em segurança pública e também presidente do movimento Viva o Brasil. Benê, eu queria saber uma coisa agora que a gente comentou na entrada do programa, mas ficou para agora, que é o seguinte: por que o Brasil é considerado um dos 4 maiores exportadores de armas leves do mundo? Ele tem uma indústria de armas muito forte e muito competitiva no mundo, né? Então ele consegue exportar muitas armas. Que, aliás, durante um tempo foi um grande problema, porque às vezes o que acontece, né? Às vezes você vê pesquisas assim, a maioria das armas que são pegas na mão dos criminosos foram fabricadas no Brasil, né? Tudo bem, ela pode ter sido fabricada no Brasil, mas muitas vezes ela não foi vendida no Brasil. Isso acontecia muito até o finalzinho dos anos 90, porque exportava para o Paraguai, para a Bolívia, para a Argentina, e aí contrabandistas traziam de volta para o Brasil. Né? Então isso é muito comum, até hoje ainda acontece, né? São armas exportadas que acabam depois voltando na forma de contrabando. Então se acabar com a indústria nacional vai acabar o problema. É óbvio que não. Não tem nada a ver, se você não tiver fabricação aqui, né? Tem um amigo meu que fala, se não houvesse fabricação brasileira, 100% das armas no Brasil seriam importadas, ponto final, né? Que é o caso, por exemplo, no México. O México tem uma criminalidade bastante forte, né? Armada, né? Os cartéis de droga, com matanças, né? Com áreas que eles dominam completamente. Milhares de armas são apreendidas todos os anos no México. Quantas fábricas de armas o México tem? Nenhuma. Né? São todas armas que vêm contrabandeadas, né? Eu costumo dizer que assim, o bandido ele sempre vai encontrar uma forma, não tem jeito, né? Se ele resolver cometer um crime, ele vai cometer aquele crime. Então, se ele resolver se armar para cometer esse crime, ele vai conseguir se armar, seja no contrabando, seja no roubo, seja no desvio, seja até mesmo fabricando o seu próprio armamento. Essa semana fecharam 2 fábricas de armas em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Fabricavam metralhadoras. Metralhadoras? Literalmente no fundo de quintal. Uau! Né? Não é a primeira vez que isso acontece. Aqui em São Paulo já se fechou fábricas assim, já se fechou fábricas de munição. Né? Ou seja, o bandido ele vai dar um jeito de se armar. Né? Então, nada mais justo que o cidadão também tenha essa possibilidade sem ter que ir para a ilegalidade. Né? Porque assim, quem é que pode acreditar que a polícia é onipresente? Por melhor preparada que ela esteja, por mais vontade que ela tenha, né? Como é que você... Não existe isso. Aqui, agora, aqui onde a gente está. O que poderia impedir alguém que entrasse aqui e desejasse matar todos nós? Só alguém armado. A verdade é essa. É verdade. Até assim, gostaria de comentar com você um argumento que até a gente conversando com os amigos, né? O pessoal sempre fala assim, mas olha, se você tá armado, o bandido vai ter mais medo de te atacar, né? Porque ele não sabe se você vai revidar com uma arma ou não. Coisa que não acontece hoje em dia, porque ele sabe que você não tá armado. Exatamente. É válido esse argumento? É válido, é totalmente válido. O que a gente viu, né, a partir de 97, quando o porte de armas passou a ser crime, até então era uma simples contravenção penal, que aí começou a se falar em desarmamento ainda no governo de Fernando Henrique. E depois, em 2003, no governo Lula, o que a gente viu nesses dois cortes é um crescimento do quê? Dos crimes interpessoais, dos crimes de pessoas com violência. Por quê? Porque antigamente, eu lembro quando eu morava na Praia Grande, né, litoral de São Paulo, e a gente ia viajar, né, deixava a casa lá e pedia para um vizinho ligar a luz de noite, né, ligar uma televisão. Para quê? Para acharem que tinha alguém dentro. Por quê? Porque o bandido tinha medo de entrar numa casa quando havia alguém. Porque a chance naquela época de ele encontrar alguém armado era muito grande. Era maior, né? Uhum. Inclusive na nossa casa ele ia encontrar mesmo, porque minha mãe sempre teve arma, meu pai sempre teve arma, né? Hoje não, hoje ele prefere fazer isso, porque ele sabe que dificilmente, a não ser que ele dê muito azar, ele vai encontrar alguém armado e disposto a não se entregar, né? A reagir contra isso. Então sim, países que liberam a posse de armas, você tem uma redução na criminalidade violenta e, às vezes, um crescimento na criminalidade patrimonial. Ou seja, em vez dele enfiar uma arma na sua cara para levar seu carro,
né, o que causa um trauma gigantesco, ele vai preferir o quê? Furtar esse carro quando você não estiver perto, porque aí o risco não é dele. Uma outra coisa que assim, sempre me vem à mente também é o seguinte, o sistema prisional brasileiro, né? Quer dizer, é uma coisa que é de base. Você precisaria ter um sistema prisional funcionando melhor para que talvez a justiça também funcionasse melhor, né? E a punição também. E aí não ficaria essa coisa da pessoa, eu vou cometer o crime, mas não vai acontecer nada comigo, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem uma série de problemas hoje no sistema carcerário e no sistema judicial como um todo, né? Primeiro, o sistema carcerário, a superlotação, né? Isso é gigantesco. O déficit de vagas, né? Falta pelo menos 500 mil vagas nos presídios brasileiros. Nossa, 500 mil vagas. O que gera o quê? O que gera o quê? Milhares de criminosos que já estão condenados e não são presos porque literalmente não tem aonde serem colocados. Essas saídas de Dia dos Pais, de Natal, não sei o quê. Você quer saber para que serve isso mesmo? Para quê? Para se fazer um rodízio de vagas. Rodízio de vagas? Eu vou te explicar por quê. Como que funciona? Isso já é estatístico, tá? De cada 1.000 presos, ou de cada 10 mil presos que são libertos nessas datas, né? 1.000 não voltam. Não voltam? 1.000 não voltam, se tornam foragidos. Então você abriu ali 1.000 vagas, né? Exatamente, você liberou uma cadeia inteira, uma penitenciária inteira para prender outros presos, que vão ficar mais um tempinho e depois também vão acabar mas aí saindo. Você está colocando o pessoal de volta à sociedade? Exatamente. Tá? Isso vai alimentando esse círculo vicioso, esse ciclo horrível de criminalidade, onde para o bandido não existe punição, né? Ele sabe que ele não vai cumprir pena totalmente, ele tem muita chance de sair, de não cumprir pena nenhuma. Você gera um problema muito sério que você começa a ver juízes que não gostam de prender, né? Não gostam de decretar prisão, porque de certa maneira eles estão até certo que eles sabem que eles estão jogando mesmo sendo um criminoso, numa cadeia que é uma masmorra, né, que é um depósito de gente, né, isso vai aumentando cada vez mais a criminalidade do Brasil. Essa questão também de, por exemplo, 30 anos e fica 7, né? Isso é absurdo. Também outra isso coisa é absurdo. Que não dá para entender. Isso existe em pouquíssimos lugares do mundo, né? E quando existe, os Estados Unidos é um exemplo disso, né? As regras para você conseguir a condicional, chamado condicional lá, a liberdade condicional, são muito severas, né? Muito severas. Você não pode fazer isso aqui, você não pode ter isso daqui, você passa por uma série de análises, né? Porque você tem que convencer o sistema de que você pode voltar para a sociedade e você não oferece risco. Né? No Brasil não, é automático. É automático, é automático. Né? Completou 7... Um sexto da pena cumprido, você tem direito ao semiaberto, depois de um tempo ao aberto. O que gera, de novo dizendo, né, uma sensação de impunidade gigantesca. Porque imagina que eu pego e decido matar você, eu estou com muita raiva de você. E aí eu ponho na ponta do lápis e eu digo assim, bom, eu sou réu primário, vou responder todo o processo em liberdade. Responde em liberdade, hein? Responde em liberdade. Todo o processo em liberdade. Que pode demorar anos, dependendo do quanto eu tenho de dinheiro e quanto bons são os meus advogados. Posso passar 10, 15 anos respondendo o processo em liberdade. É lenta, né? Quando eu for condenado, se eu for condenado a mais de 20 anos, automaticamente eu tenho direito de mais um julgamento, a recorrer a mais um julgamento. Sou julgado de novo. Aí eu sou condenado a 30 anos. Aí eu faço as contas e falo, bom, eu vou ficar 5 anos preso. É muita impunidade, né? O crime compensa. O crime compensa, cara. A gente pensa assim. Você desvia milhões. Vai, um crime, corrupção, né? Que a gente está vendo aí as toneladas. As toneladas, né? Você desvia aí milhões, 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões. A justiça recupera 10, 20 milhões, o resto você consegue diluir, fazer sumir. Aí você põe na ponta do braço e fala, bom, 5 anos preso, cadeia especial, um monte de regalia. A delação, né? Delação premiada, não sei o quê, um monte de regalia, beleza. 5 anos, depois de 5 anos eu saio, eu estou com 100 milhões na conta, vou embora do país, acabou, eu vou viver o resto da minha vida e vou cuidar dos meus netos. Ou seja, o crime acaba compensando. E depois, a culpa é de quem? É do cidadão que quer ter 1,38 para sua defesa da sua família? Isso é um absurdo. Quer dizer, o país precisava repensar. Mas sem dúvida, sem dúvida. Tudo, né? Eu acho que, principalmente essas questões de base, né? Tudo. Que precisa ser vista. Porque não adianta você querer mexer numa coisa específica. É que nem você está comentando, quer dizer, foi lá, tirou a arma do cidadão. Mas e daí? Está aumentando o número, né, de assassinatos. Exatamente. Você só deixou o cidadão mais vulnerável e o bandido mais certo de que ele não vai encontrar reação, né? Que ele não vai encontrar alguém decidido a impedi-lo. Né? Ou seja, você dá
um incentivo a mais ao criminoso. Ele não tem medo mais da polícia, que a polícia hoje trabalha mais algemada do que o próprio bandido. Tudo ela está errado, tudo que ela faz está errado. Se ela atira, ela está errada. Se ela não atirou, ela está errada. Né? Tudo ela está errada. O cidadão está desarmado, a justiça não funciona, a lei é fraca. Ele vai ter medo do quê? Não tem medo. Mas que é um país das maravilhas aqui, né? Para o bandido, né? Por que a cadeia entre os criminosos, a coisa anda, flui com muito mais ordem do que fora da cadeia? Porque lá as regras são impostas pelos próprios criminosos. Eles fazem. Lá é pena de morte. Se você mexer com a mulher de um outro prisioneiro, você vai morrer. Se você roubar de um outro prisioneiro, você vai morrer. Esses dias saiu na BBC de Londres, falando por causa das Olimpíadas agora, né? Os estrangeiros estavam aí, que uma comunidade no Rio de Janeiro colocou papéis do Comando Vermelho. Isso, para não roubarem dentro da comunidade. Exatamente. Eu acabei rindo quando eu vi essa notícia, porque falei, pô, a coisa está tão feia que até os bandidos estão preocupados com a criminalidade. Não é? Né? Eles não querem que roube a comunidade, que, né, o cara ainda coloca eu vi essa imagem, né, ele coloca no finalzinho, não se esqueçam que os nossos amigos e parentes também têm celular e pagam as prestações. Ou seja, até o bandido está preocupado com a criminalidade. Ou seja, tão feia que está a coisa no Brasil. Fora, né, do país, sem dúvida, claro. Pega muito mal. Né? Claro. Quer dizer, é uma coisa que tem que pensar aí muito, né? Eu acho que o Brasil está precisando parar um pouco e repensar essas questões. Nós temos que abandonar a ideologia na segurança pública. Hoje não. Desde a final da década de 70, principalmente a partir de 80, 88, com a nova Constituição, o que a gente tem visto nas políticas de segurança pública é muito mais uma questão ideológica do que uma questão técnica. Né? Então, entra aquela história de que o problema da criminalidade é a desigualdade social e a pobreza. Como se só pobre cometesse crime. Bom, basta ver Brasília, né? Só pobre, né? Que rouba, basta que ver. Desvia dinheiro. Em Curitiba preso, metade do PIB do Brasil está lá dentro. Está lá dentro, Os milionários brasileiros estão presos. Não é só pobre. Escolheram cometer o crime, porque acharam que sairiam impunes. Exato. Né? E aí cadeia não resolve. Tem que desarmar o cidadão. E essa ideia é que nos trouxe até aqui agora, com 60 mil assassinatos por ano. A gente precisa mudar isso. Né? Não é a pobreza que causa a criminalidade. O que joga uma pessoa à criminalidade é a miséria moral. Moral, falou tudo agora. Entendeu? É a miséria moral, é aquela pessoa que deixa de ter valores, que acha que roubar não é tão errado assim. Né? E aí você só muda o quê? Né? O tipo de crime. Então você pega vamos pôr lá, o setor de mansões de Brasília. Né? Lá, aquele cidadão que mora ali, riquíssimo, quando ele escolhe cometer o crime, ele vai cometer o que crime? Vai traficar droga? Não. Vai pôr a arma na cintura, vai fazer assalto? Claro que não. Ele vai fazer corrupção, desvio de verba, gestão fraudulenta, corromper e ser corrompido, desvio de coisa, desvio de dinheiro, etc. O mais pobre, ele não tem condição para fazer isso. Para fazer esse tipo de coisa. Então ele faz o quê? Ele mete o revólver na cintura e vai assaltar. Mas os dois, igualmente, escolheram cometer os crimes. Igualmente sabiam exatamente, quando estavam cometendo os crimes, que estavam cometendo os crimes. Tanto é que o bandido, quando é preso pela polícia, ele não reclama. Ele sabe que a polícia está cumprida a função. Ele não gosta de ser zoado. Né? Não tomar tapa na cara, ser humilhado, aí o cara fica puto. Mas quando ele é só preso, ele sabe, tá tudo bem. Ele, na cabeça dele, aquilo é a profissão dele. A minha profissão é roubar, a sua é me prender, e está tudo certo. Né? Mas é uma escolha consciente. E essa escolha começa a acontecer quando a gente perde E aí não é questão de moralismo, né? De nada disso, mas é de miséria moral mesmo. É de começar a perder a concepção do que é certo e o que é errado. Né? Que acontece, aliás, quem tem livros excepcionais sobre isso, é o Theodore Dachau, que é um psiquiatra inglês, britânico, e ele tem livros fantásticos, um deles chama A Vida na Sarjeta, que conta exatamente essa miséria moral em Londres, né, na Inglaterra, né, e de como ela fez a criminalidade crescer assustadoramente nesses bairros. Né? Então, estupros, pessoas esfaqueadas, roubos, furtos, que não parece, mas é muito forte nos subúrbios ingleses. Olha só, e é impressionante, né? Porque são coisas que
as pessoas, como você falou, são discursos que são repetidos, e as pessoas acabam acreditando neles. Exatamente. Só que ninguém para pensar, né? Peraí, vamos desmontar esse discurso. Exatamente. E vamos ver se é isso mesmo? De novo, o Nordeste é um grande exemplo disso. Hoje, das 150 cidades mais violentas do Brasil, 107 estão no Nordeste. O Nordeste é hoje a região que nos últimos 15 anos mais se desenvolveu economicamente, que mais teve distribuição de renda, mesmo que seja através de programas do governo, Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, mas não importa, se há uma maior distribuição de renda. É a região que mais participou das campanhas de desarmamento, onde as pessoas acreditaram que entregando a sua arma elas estariam mais seguras, e é a região que há menos armas registradas no Brasil. E o que aconteceu? É a região mais violenta do Brasil, com o estado mais violento, que é Alagoas, com a capital mais violenta, que me fugiu agora o nome, mas todas estão no Nordeste. O Maranhão, você viu como que Maranhão. Né? Rio Grande do Norte também, Rio Grande do Norte explodiu a criminalidade, explodiu o número de homicídios, né? Ou seja, não é a pobreza que fez isso, né? Até porque eu conheço bastante do Nordeste, estive muito em cidades pequenininhas do Nordeste, cidades extremamente pobres, mas cidades que a pessoa não tem porta na casa dela, porque não precisa, seguras, né? Não tem janela, porque não precisa. O bujão de gás fica do lado de fora. E ninguém rouba. E ninguém pega. Né? Mesmo com toda a pobreza, com fome, com sede, com criança desnutrida, porque ele tem a exata ideia do que é certo e que é errado. Nem passa pela cabeça dele roubar alguém. E quando alguém rouba, normalmente acaba linchado. Nossa. Porque a comunidade sabe que aquela pessoa não podia ter feito aquilo. Né? Então não é a pobreza que traz o crime. O assunto está muito bom, a gente vai parar para um rápido intervalo e logo depois a gente volta para falar um pouquinho mais aqui também sobre o livro, né, do Benê, e saber um pouco mais dessas mentiras sobre o desarmamento. Até lá! E estamos de volta com o Benê Barbosa, especialista em segurança pública. E eu queria conversar agora, Benê, um pouquinho sobre o seu livro, aqui Mentiram para mim sobre o desarmamento. Eu estava dando uma olhadinha aqui nos capítulos e um me chamou a atenção. Aqui, ó, mentira. As armas são produzidas apenas para matar. Não é isso? É uma mentira? É uma mentira. É uma mentira. Na realidade, quando eles dizem isso, né? A arma foi produzida apenas e tão somente para matar. Então tá bom. Então quem está dizendo isso está dizendo que a polícia está armada só para matar. Né? Muitas vezes a pessoa que está dizendo isso tem um segurança armado. Então os seguranças armados dos governadores, dos presidentes, dos grandes empresários estão armados para matar? Não. É o uso da arma. Essa é a questão. Né? A arma ela pode ser usada para matar? Pode. Talvez isso aconteça. Né? Ela foi feita para dar proteção também. É isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Então, assim, se eu tenho uma arma, eu não pretendo matar ninguém. Né? Que, aliás, é diferente de assassinar, né? Porque você pode matar alguém em legítima defesa. Né? Isso, exatamente. Se protegendo, né? Exatamente, que é diferente de assassinato. Né? Até isso é uma discussão grande, né? Que é o não matarás, né? Dos 10 mandamentos, que na realidade é não assassinarás. Né? Ou seja, não vai cometer um assassinato. Mas não em legítima defesa, que aí não é um assassinato. Tá? E aí as pessoas usam essa ideia para vincular diretamente, assim, se você tem uma arma, você é um assassino em potencial. Não é verdade. Né? É uma afirmação falsa. Né? A arma ela serve para proteger, a arma ela serve para o caçador de subsistência que está lá no meio da floresta colocar literalmente comida em casa, a arma ela serve para o esporte. Tivemos aí medalha de prata do Felipe Vu, né, do Felipe Vu. Foi bem bonito, né? Aliás, a primeira medalha brasileira nessas Olimpíadas foi no tiro esportivo. Né? Que virou uma grande piada até no Facebook, né? Por causa do Rio de Janeiro. Claro, lógico, não sei o quê. Né? Mas está aí, ou seja, ela tem várias utilizações. Né? O que faz, tem um ditado, né, que diz: o martelo de Thor tem a personalidade de Thor. Né? Ou seja, a arma na minha mão ela não vai ser usada para cometer crimes. Óbvio, a arma na mão de um criminoso vai ser usada para isso. O problema é a arma? Não. O problema é quem está com esse objeto. Isso eu posso fazer com uma faca, né? Dentro das cadeias a gente vê que mais tem pessoas assassinadas com o quê? Com canetas.
E você até entrou num assunto interessante, essa questão da polícia armada, né? Tem um movimento agora que tá aí, né, que a gente tem visto, que é a desmilitarização da PM, da polícia, né? Qual a sua opinião? Eu sou contrário. Eu sou contrário. Eu vejo, primeiro é desnecessário, né? Isso daí vem de um ranço do passado, né? Então as pessoas estão propondo isso, né? O senador Lindenberger, não sei o quê. Eles têm esse ranço do governo militar, eles enxergam o policial como um opressor, né? Que ele se torna violento por causa da militarização. Isso é bobagem, né? Você tem polícias militarizadas em vários locais do mundo e isso nunca foi problema, né? Então, assim, da mesma forma que você tem polícias em vários locais do mundo que não tem militarização e também funcionam. Também né? funcionam, é. As duas formas dá para funcionar. Eu sou contra, eu acho que a gente tem uma instituição já firmada, né, que funciona muito bem, apesar de todos os pesares, né, uma instituição realmente que faz o seu serviço, e com policiais aí que todo dia se arriscam. Isso é verdade. E ninguém lembra, colocam a vida em risco, preferem não lembrar, né, que o Brasil hoje também é o país onde mais policiais morrem no mundo. Isso é verdade. Outra coisa que pouco se comenta. Se fala, a polícia do Brasil mata, tá? Mas a polícia do Brasil morre. E mata porque se ela não matar, ela morre. A verdade é essa, né? A verdade é essa. E aí uma outra coisa que você coloca aqui como mentira, armas causam muitos acidentes caseiros e matam crianças. Isso é importante. É complicado. Isso é importante porque vira e mexe, aparece um outro caso e acaba se dizendo, milhares de crianças morrem, centenas de crianças morrem. Isso não é verdade. Estatisticamente não é verdade. Há 10 anos atrás, ou 12 anos atrás, antes do Estatuto do Desarmamento, você tinha aí uma média de pouco menos de 50 crianças, e quando a gente fala crianças, vai do 0 até os 14 anos, né, que morrem em decorrência a acidentes com armas de fogo. Hoje, né, 12 anos depois do Estatuto, isso não mudou. Não mudou? A estatística continua a mesma. Né, ou seja, não teve impacto. Né, não teve impacto. Por quê? Porque a maioria das vezes que acontecem esses acidentes, e obviamente sempre é culpa de negligência, né, alguém foi negligente com a arma, né, ou seja, o pai, o responsável, o vizinho, etc. Quando acontece, né, maioria absoluta das vezes, a arma é ilegal, né? Ou seja, aquela pessoa já não tem os devidos cuidados com a arma, né? Nós temos casos, e aí também é necessário analisar muitas vezes, nós temos casos que às vezes é dado como acidental e não é acidental. Eu lembro o caso de uns 2 ou 3 anos atrás, onde um menino de 12 anos teria disparado a arma do pai na cabeça da amiguinha da vizinha, né? E depois se descobriu que ele estava envolvido em tráfico de drogas, ela estava devendo dinheiro para ele por causa de drogas. Foi um homicídio. Nossa, é engraçado, eu não vi essa parte da história. Não aparece. Eu ouvi a primeira parte, exatamente. A segunda eu não fiquei sabendo. Né? Porque aí vai o pai, vai a mãe, vai a sua mulher. Não, foi sem querer, foi um acidente para poupar aquele menor. E muitas vezes não é. Né? Nós temos uma coisa muito séria também, que às vezes é dada como acidente não é, que é o suicídio infantil. Né? Isso é uma coisa que precisa ser debatida, precisa ser discutida. E ninguém gosta de tocar nesse assunto. Isso, invisível. Né? Totalmente. É invisível. É invisível. E acontece, a gente sabe que acontece. Né? Agora, desarmando a sociedade, isso vai deixar de acontecer? Não. Não, porque você tem outros objetos. Né? Tanto para suicídio como para homicídio, que causam acidentes. Né? A maior número de acidentes domésticos é ingestão de produtos de limpeza. Isso tem bastante também, né? Mas é coisa assim gigantesca. Então, se você pegar todos os acidentes, vamos pegar, mais uma vez, Estados Unidos. Estados Unidos, olha só, nós temos 300 milhões de armas na mão da população. É mais de uma arma para cada habitante nos Estados Unidos. Hoje são menos de 500 mortes acidentais de tudo, tanto de criança como de adultos. Isso tem caído ainda ano após ano. Tá? Se você pegar de todas as causas de acidente, todas, a arma de fogo é a menor de todas. Nossa, é a que menos causa acidente. Por quê? Porque qualquer pessoa que compre legalmente uma arma de fogo, que seja um atirador esportivo, que seja um colecionador, que seja um pai de família, ela vai ter extremo cuidado com aquilo lá. A pessoa vai saber cuidar, manejar, né? Acabou, né? Aí aquilo que eu pergunto, tá bom, e quantas crianças acabaram morrendo porque o pai, a mãe não tinham uma arma para se defender? Né? Então, outra questão. Exatamente. Aí, né? Nós não podemos proibir alguma coisa porque fatos isolados acontecem. É terrível, é terrível. Eu tenho 3 filhos. Eu me preocupo diariamente com isso, né? Com acidentes domésticos. É muito óbvio.
né? Eu tenho já uma menina de 21, um menino de 7, agora um pequenininho de 6 meses. Tem que ficar sempre atento. Sempre atento com tudo. É com eletricidade, é com vaso sanitário. Quantas crianças morrem porque caem dentro do vaso sanitário e morrem afogadas? Né? Isso é uma obrigação de pai. Né? E eu assim, e aí ele diz assim, você não acha que seu filho está menos seguro com você com uma arma em casa? Não, muito pelo contrário. Né? Eu sei que eu tenho como defendê-lo se for necessário e não pensaria 2 vezes em fazer isso. Então, quer dizer... E educação. E de volta, na questão da educação, isso, exatamente. Rapidinho, né? Rapidinho. Tem uma coisa que acontece muito comumente, é o seguinte, a pessoa tem arma e ela acha que ela vai conseguir esconder do filho. Esquece, criança tem 24 horas por dia para fuçar na sua casa inteira. E achem, eles ela acham vai tudo. achar, ela vai saber, uma hora você vai mostrar para alguém ou vai dizer alguma coisa. Então, a melhor coisa é a educação. Foi o que meu pai fez comigo. Tu quer ver minha arma? Tá aqui, ó. Só que faz isso. Quando você quiser ver, você vai me chamar, quantas vezes for. Você vai fazer assim, vai desmuniciar, não vai apontar para você, não vai apontar para ninguém, não vai apontar para nada que você não queira atingir. Sempre aberto, sempre sem munição, olha 10 vezes, né? acabou. Melhor do que mentir. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, porque você gera esse sentimento de responsabilidade nessa criança, que depois vai se tornar um adolescente, depois vai se tornar um adulto. Né? Então, eventualmente, se ela pega essa arma, ela vai saber como lidar com esse objeto. Porque muitas vezes o que acontece, né? O problema não é você assim, não, mas eu nunca vou ter arma em casa. Tá bom, você nunca vai ter arma, mas quem garante que o seu filho um dia não vai na casa de alguém que tem uma arma? Isso acontece também. Isso acontece. Aí então ele tem que estar, né? exatamente, então ele tem que estar instruído para quê? Se você vê uma arma, não encosta, não põe a mão, sai do local, chama o adulto. Ponto final. Pelo menos você educou, né? O que você falou. Não tem outro jeito. Benê, muito obrigada pela sua vinda aqui ao nosso programa, adorei o nosso assunto, aqui tem demais para a gente conversar, né? E eu queria só que você deixasse os contatos para quem quiser, né, ter acesso ao seu livro, como que ela pode encontrar seu livro? Tá, o livro está na venda na maioria das livrarias digitais, em algumas físicas também, as principais, tem também na própria livraria do Movimento Viva Brasil, que é a ONG que eu presido, né? E os nossos contatos tem lá também no site, que é o www.mvb.org.br, né? No Facebook vocês me acham também, é só procurar Benê Barbosa ou Movimento Viva Brasil, vocês vão me encontrar. Dá para tirar dúvidas, dá para conversar um pouco, claro. trocar ideias. Sem dúvida. Tá certo, então. Benê, obrigada. Eu que agradeço. Esperando você de volta, tá? Numa próxima oportunidade. Com certeza. E você que gosta do nosso programa, por favor, compartilhe nossa página no Facebook, /Programa Análise Direta. Curta, compartilhe, mande para os seus amigos e nós nos vemos no próximo programa. Até lá!